Voltando ao nosso tópico onde nós paramos, irmãos. Agora, tentar avaliar um pouco um aspecto positivo que é a doutrina do sola escritura. E como essa doutrina, ela não rejeita a boa tradição, isto é, ela não rejeita aquilo que emana das escrituras, certo? Isso é muito importante. Dessa forma, nós podemos pensar da seguinte maneira, a escritura, ela é a nossa única regra de fé e prática. É nela que está registrada a vontade de Deus, o que Ele requer de nós, o que devemos fazer e o que devemos crer. Sem dúvida alguma, é na Escritura Sagrada. A criação, ela poderia nos ensinar que existe um Deus. É por isso que o primeiro mandamento é tão curto: não terás outros deuses diante de mim, mas tão profundo, mas tão resumido, poucas palavras. O segundo mandamento, que fala do modo como Deus deve ser adorado, ele é um mandamento mais extenso, mais longo, porque até a criação diz que há um Deus, diz Romanos capítulo 1, mas a criação não diz como Deus deve ser adorado e como deve ser adorado, e ao mesmo tempo quem é o meu Redentor e quem é o meu Salvador. É necessário que a Escritura ela nos revele isso. É necessário que você leia o mundo através das Escrituras Sagradas. Calvino diz que a palavra de Deus ela é exemplificada por três aspectos. Ele diz: a Bíblia é como uma lente que me ajuda e me faz enxergar e compreender o mundo e as coisas ao meu redor. Ele diz: e é também um fio que me guia dentro de um labirinto. E é uma mestra que me instrui na verdade. Ora, a Escritura ela é infalível, ela é inspirada por Deus, ela é final, ela é normativa, autoritativa para a nossa fé e para a nossa prática. Você não vai ter fé com base em nenhuma outra verdade a não ser a das Escrituras Sagradas. É tão claro isso que comumente, ordenadamente, até os sacramentos vêm depois da pregação. Costumeiramente na igreja, até mesmo o batismo, quando temos batismo e ceia no dia do Senhor, nós terminamos de pregar e depois batizamos e celebramos a ceia, para entender que a fé vem pelo ouvir a pregação do Evangelho. E somente pode ser batizado o que creu, e somente pode assentar-se à mesa o que creu. Nesse sentido, a palavra ela tem a primacia, e a igreja nunca rejeita isso. Agora, ela tem que ser interpretada pela igreja, interpretada dentro de uma hermenêutica chamada contexto da regra de fé. É aí que a igreja entra. Nós todos temos acesso à Escritura, mas todos nós não podemos ter uma interpretação particular da doutrina, entendendo que somos salvos assim. A doutrina ela é fundamentada pela igreja. Que coisa interessante, não é? A doutrina reformada do sola escritura nunca significa, toda a teologia tem que ser construída de novo. Não significa isso. A teologia do sola escritura não fala vamos ter que refazer a teologia constantemente. Não. Nós não podemos dizer isso dizendo sem a tradição da história da igreja ou da interpretação da história da igreja. Eu, como exegeta sozinho, nu, despido, eu e o texto, sozinho, nós vamos agora reinterpretar toda a teologia histórica da igreja. Estranho isso. A doutrina bíblica do sola escritura, ou a doutrina reformada, de que somente as escrituras, revela que a Escritura, a tradição e a autoridade pode ser demonstrada pelo exame dos escritos dos reformadores. A doutrina, o ensino das Escrituras, a autoridade e a tradição,
você vai encontrar tudo isso dentro da história dos reformadores. Dessa maneira, você vai, por exemplo, ouvir a palavra de Martinho Lutero, que disse na Dieta de Worms a seguinte palavra: a menos que eu seja convencido pela Escritura e pela plena razão, eu não aceito a autoridade dos papas e dos concílios, pois eles contradizem uns aos outros, e a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Com base nesse pensamento de Lutero, muita gente diz: está vendo? Lutero rejeita completamente a tradição da igreja. Muita gente se apega nessa citação de Lutero para dizer: os reformadores tinham dificuldade. Olha, eu acabei de contar um pouco da história das Institutas de Calvino, e o que Calvino faz ali, mostrando exatamente o contrário dessa possibilidade levantada com essa simples citação de Martinho Lutero. Isso aconteceu, e é verdade, está registrado na história, né? Mas nós podemos dar um outro exemplo para vocês. Martinho Lutero, em 1532, ele escreve uma carta ao Duque Albert da Prússia acerca da doutrina da presença real de Cristo na ceia do Senhor. E ele escreve o seguinte, veja, ele está escrevendo uma carta dizendo a ele acerca da doutrina de que Cristo estava presente na ceia. Palavra de Lutero, preste bem atenção nisso. Esse artigo, além do mais, ele tem sido crido e sustentado desde o princípio da igreja cristã até hoje, pelo testemunho da igreja, ele diz. Eu não tenho nada além disso que fosse mais suficiente do que propriamente o que eu acabo de dizer. A igreja sustenta essa verdade que eu estou pregando. Aí ele continua: pois é perigoso e terrível ouvir ou crer em qualquer coisa contra esse testemunho unido, contra a fé e a doutrina. E veja a expressão da igreja cristã santa e total. Veja que coisa. Entenda, Lutero, ele disse isso quando ele citou o texto que eu acabei de falar na Dieta de Worms, né? Entenda que a linguagem dele, pouco tempo depois, 1532, ele vai e mostra para todos nós que ele não tinha problema com a tradição da igreja boa. O problema dele era com a tradição não com a tradição boa. Aí, escute as palavras dele ainda. Essa doutrina tem sido sustentada agora por quase 1500 anos, desde o princípio, unanimamente, em todo o mundo. Aquele que duvida disso, que discorda da doutrina cristã, deve ser condenado por heresia, porque se levantou contra Cristo e os apóstolos e os profetas. Veja a associação, a real presença de Cristo. Entenda, a real presença de Cristo. Ele está dizendo, essa doutrina, ela é sustentada desde os primórdios, desde os pais da igreja. Isso é 1500 alguma coisa. Ele está dizendo, 1500 anos a igreja sustenta isso. E se você se levanta contra isso, você se levanta contra Cristo, contra os apóstolos e contra os profetas. Você entende que para Lutero, a declaração teológica formulada pela igreja não era o problema era a tradição. Ele diz, eu não me mantenho submisso àquilo que é contrário à palavra de Deus. Mas se você se colocar contra
Você sabe que é você dizer, irmãos, olhando para a nossa história, a nossa fé, que tem um documento, não é, do século XVII. Acho que aquela doutrina não surgiu no século XVII. Ela é sustentada pela igreja e agora foi formulada com aquela linguagem. E é isso que a igreja entende. Essa é a melhor interpretação da Bíblia. Ainda comigo, por favor. A segunda geração depois de 1522, 1586, vamos chamar assim, né, de eruditos luteranos, um cidadão chamado Martin Schemets, ele escreveu junto com uma linha de exame do Concílio de Trento. Ele diz assim: é também certo que ninguém deveria, veja bem, veja as palavras dele, é também certo que ninguém deveria, na sua própria sabedoria da interpretação da Escritura, nem mesmo numa passagem clara, e nós também, com gratidão e reverência, que nós também dedicamos ao trabalho dos pais, que por seus comentários, não é, têm demonstrado com clareza o significado daquela passagem da Escritura. E nós confessamos que nós somos grandemente confirmados pelo testemunho da Igreja Antiga, na verdade e no entendimento sadio das Escrituras pelos nossos pais. Veja, ele chama, é muito perigoso alguém repousar na sua própria sabedoria, na interpretação da Escritura e dizer: eu rejeito toda a linha de interpretação bíblica do passado e me apego agora a uma interpretação pessoal da Bíblia, rejeitando toda a história. Isso é perigosíssimo para a igreja. Isso, no mínimo, é arrogante, no mínimo, é soberbo. Um pastor subir em púlpito e pregar desprotegido da nuvem de testemunhos, dizendo: o que eu estou pregando aqui é meu, eu descobri isso sozinho. Tem gente que gosta, né, de falar. Por exemplo, eu nunca vi ninguém falar isso, eu estou falando mesmo aqui. Não diga isso, que isso já é uma vergonha por si só. O pastor Paulo Andrada dizia assim: se um dia você descobriu alguma coisa nova na Bíblia que ninguém nunca descobriu, rejeite, porque é mentira. Porque se for nova a ponto de mudar a igreja, você está dizendo: Deus deixou a igreja no escuro 2000 anos, e agora, através de mim, olho iluminado, eu vou dar outro caminho para a igreja. Pode escrever que você é um falso profeta, mas não tenha dúvida do que eu estou dizendo. Pode escrever o que eu estou dizendo. E quem lhe segue, segue louco. Porque ele está te conduzindo para o matador, para a morte. Infelizmente, essa é a nossa prática hoje. Mas deixa eu ainda citar Calvino. Eu falei das Institutos de Calvino em 1559, mas esse magistral reformador, João Calvino, ele disse as seguintes palavras: dessa forma, nós voluntariamente abraçamos e reverenciamos como santo os concílios antigos, tais como de Nicéia, Constantinopla, Éfeso 1, Calcedônia e os outros afins, que estavam preocupados em refutar erros que estavam associados à fé, porque eles não contêm nada a dizer, exceto a exposição pura e genuína das Escrituras, a qual os santos pais aplicaram com prudência
violência espiritual para pisar o inimigo da religião que estava se levantando, para esmagar a cabeça da serpente que estava se levantando no meio da igreja para destruir o povo. Ele ainda diz: nós certamente, voluntariamente concedemos, se alguma discussão surgir sobre doutrina, o melhor e o mais certo remédio é para o sínodo dos bispos, que deve ser convertida essa informação, onde a doutrina deve ser examinada e tratada. Não sou eu aqui dentro que vou resolver um problema teológico que vai destruir a igreja. É o concílio que deve fazer. Charles Rose disse o seguinte: de novo, protestantes admitem que existe uma tradição ininterrupta da verdade, desde o proto-evangelho, isto é, Gênesis 3,15, até o fechamento em Apocalipse. Existe uma fonte de ensinamento tradicional que flui através da igreja cristã, do dia do Pentecoste até o dia de hoje. Essa tradição é conhecida como regra de fé. Nada contrário a isso pode ser verdade. Os cristãos não estão isolados, eles não estão numa ilha, cada um sustentando o seu próprio credo, cada um numa ilha, cada igreja no seu canto, dizendo: nós cremos nisso, outro diz eu creio naquilo, outro diz eu creio naquilo. Nós cremos numa igreja una, numa única fé, num só batismo. Nós não somos cada um sustentando uma fé distinta da outra. Eles constituem um corpo, eles têm um credo comum, continua Charles Rose. Eles rejeitando esse credo, ou qualquer uma das suas partes, é a rejeição da comunhão dos cristãos, incompatível com a comunhão dos santos, ou membresia no corpo de Cristo. Quer dizer o seguinte: eu não faço parte da comunhão dos santos, eu rejeito o entendimento de Calvino, de Lutero, dos concílios, eu rejeito a confissão de fé, eu não faço parte da comunhão desses santos, eu sigo uma outra jornada, eu tenho a minha fé particular, eu crio a minha própria tradição. Onde nós vamos chegar? Eu não, obviamente, não passa aqui pela minha cabeça, irmãos, senão vim aqui refletir com vocês sobre esse tema e sobre o meu próprio ministério e repensarmos a nossa própria igreja. É muito difícil, certamente vocês aqui podem ter essa experiência. É muito difícil você implantar esse conceito numa igreja que cresceu com uma visão completamente contrária a tudo isso. Você vai sofrer muito por causa disso. Talvez você não consiga nem fazer. É por isso que a luta ela tem que ser conciliada. Ela não é de um soldado sozinho, tem que ser de um concílio. Não vai conseguir fazer. É verdade que na minha fraqueza, na minha incapacidade, dando murro em ponta de faca, pouco tempo de ministério, eu entendi que o melhor caminho era plantar uma igreja e rogar a Deus que nos desse graça. Eu acho que esse foi o caminho que o pastor Brian seguiu. E eu também sei das lutas dos irmãos nas suas igrejas locais, a dificuldade, sem dúvida, que é enfrentar tudo isso. Mas lembrem-se, vocês estão nos ombros de gigantes. Lembrem-se, vocês se levantam pela fé verdadeira, que
a falsa tomou conta das nossas igrejas, a ponto de um jovem repreender um pastor dizendo: aqui não cite a confissão de fé aqui, que nós não vamos deixar. Aqui é só Bíblia. Isto é, cada um tem a sua própria interpretação. Pastores, prestem bem atenção nisso. Nós vamos prestar contas a Deus no dia do juízo. E nós vamos prestar contas a Ele se nós estamos conduzindo o rebanho para a comunhão dos santos, ou para nos separarmos da comunhão dos santos. Sem dúvida alguma, essa vai ser a nossa grande luta, essa tem sido a nossa grande luta. Essa doutrina revisionista do Sola Escritura é marcado pelo radicalismo do individualismo e a rejeição da autoridade da igreja e dos credos ecumênicos. A marca dessa nova geração é o individualismo. Cada um que levante a sua bandeira e defenda a sua fé. É marcado pela rejeição da autoridade da igreja. Veja quanto desrespeito à liderança, ou desrespeito aos concílios da igreja. E quantas vezes os concílios rejeitam, desrespeitam as decisões que é da nossa fé histórica, confessional, e de repente começa a produzir documentos e textos que combatem a nossa fé, e você fica em cima do muro, isto é, olhando de um lado para o outro. Eu vou obedecer a decisão conciliar de uma época individualista, de uma igreja que está buscando a sua história moderna, particular, isolada, ou nós vamos seguir a tradição da comunhão dos santos, dos nossos irmãos do passado. E você fica numa situação, a igreja querendo definir liturgia, a igreja dizendo o que é que pode, o que é que não pode no culto. Já está no nosso signo de fé, já está determinado ali. Os nossos signos dizem o que é elemento de culto. Você pode discutir a organização, qual é a ordem dos elementos. Isso é uma discussão que você pode ter na sua igreja local, mas não os elementos de culto. Questões que vão tomando conta da igreja. Se nós compararmos as afirmações feitas pelos advogados do Sola Escritura com as declarações feitas pelos reformadores que nós acabamos de ler, Lutero e Calvino, a diferença é imediata. Ela salta aos nossos olhos. Se nós formos buscar as nossas origens, nós vamos ver que a nossa igreja, de algum tempo para cá, ou de um grande tempo para cá, nós paramos de ensinar aos nossos filhos os credos ecumênicos da igreja, porque isso tudo soa católico romano. Isso é católico, mas não romano, porque a igreja que nós somos, a igreja católica, a igreja universal, mas não romana. Catecismo parece catecismo da igreja católica, e nós rejeitamos, porque mais uma vez, sem conhecimento, nós jogamos tudo dentro do mesmo saco, dizendo tradição 1 e tradição 2 são a mesma coisa, e jogamos na lata do lixo. Um pastor liberal do século XVIII, meados do século XVIII e início do século XIX, ele advertiu os pastores, dizendo assim: deixe de lado todos os sistemas humanos, todas as parcialidades anônimas, todos os concílios de igrejas, e honestamente procure o que a Bíblia diz. Veja como isso soa espiritual. Veja que isso foi pregado, isso torna liberal, dizendo: volte para a Bíblia, abandone os concílios,
suas confissões e da sua fé histórica, extraída das Escrituras, formulada a partir da Bíblia, que não é a Bíblia, mas é a melhor interpretação dela. Ele diz: abandone tudo isso e diga o que diz a Escritura. Com seu próprio esforço para reverter ou perverter a ortodoxia, ele denunciou o poder dos credos e argumentou pela Bíblia, toda a Bíblia. Que coisa impressionante! Quem não segue um discurso desse? Dizendo aqui, imagina, Carl Truman começa o livro dele contando essa história disso. Ele foi para uma igreja e nessa igreja o pastor se levantou, pegou a Bíblia na mão e disse aqui: esse aqui é o nosso credo e a nossa confissão, é a Bíblia. Nós não seguimos doutrina de homens. Gente, doutrina mais espiritual que isso, que glória! Caminho para que ele interprete a Bíblia do seu próprio jeito. Ninguém vem para a Bíblia sozinho. Ele traz um modelo e um escrutínio particular e uma confissão pessoal que vai sendo revelada no decorrer da interpretação da Escritura. Desculpe dizer isso, e talvez eu não possa ir longe demais fazer essa comparação, mas vou me atrever a fazê-lo com as devidas ressalvas. Satanás chamou Cristo para a Bíblia também. Ele queria destruir Jesus Cristo. Deixa eu lhe falar uma coisa. Satanás não é inimigo da moral, nem mesmo da verdade em si. Ele é inimigo de Cristo. Ele vai usar até a moral e a verdade para nos afastar de Cristo. Você diz: eu interpreto a Bíblia, eu busco a Bíblia, eu leio a Bíblia sozinho. Ótimo. Quem são os seus intérpretes? Você diz Deus? Você segue que linha? A minha. Não existe isso. Não existe isso. O Espírito nos guia na verdade, na palavra. Ele usa a própria igreja e aqueles que ele dotou com capacidade para ensinar, instruir, a conduzir a igreja a essa verdade. E esses líderes devem fazer menção da sua história, para que a igreja entenda que ela não surgiu no vácuo, ela tem raízes da história. A ponto, irmãos, nós podemos chegar a essa afirmação: solo a Escritura deve ser rejeitada. As igrejas mais sentimentalistas, mais liberais, mais sectárias, engraçado, aí você vem com as confissões disso. Você é um fariseu, sectarista que quer dividir a igreja. Veja a função dos credos e as confissões. Quantos delegados na Assembleia, de quantas denominações, presbiterianos, congregacionais, independentes, produziram um texto. Sabe o que é a confissão? É declaração de unidade, não de divisão.
declaração de unidade, não de divisão. Divisão é feita pelo indivíduo que abandona os documentos da igreja para estabelecer o seu próprio padrão de interpretação, levando a igreja ao individualismo e a uma ilha deserta. Cada um com sua bandeira doutrinária. Quantos dizem, esse pastor quer dividir a igreja? Não, irmãos. Essa é a unidade da igreja. Sem as confissões não existe unidade da igreja. Nós cremos numa verdade única, está posta, está descrita. A Bíblia é o fundamento da nossa fé, vem dela toda a verdade, e a Escritura produz a doutrina que nós cremos. E é essa doutrina que nos une. É o oposto. Confissão produz unidade, mas o contrário, divisão. Interessante, irmãos, Jesus Cristo diz com muita clareza, a própria palavra de Deus nos ensina que Ele nunca ensinou só a Escritura. Ela estabeleceu a igreja com estrutura de autoridade e deu à igreja aqueles que foram apontados para serem ministros da palavra. Lá em Atos, no capítulo 6, verso 2 e 4, nós não deixaremos de orar e estudar a palavra para cuidarmos da mesa. Quando as disputas se levantavam, os apóstolos não instruíam cada um indivíduo a crer em casa e a decidir por si mesmo, dizendo, vá para casa, tome sua decisão, levante sua bandeira da fé, interprete do seu jeito. Eles se reuniram em concílio, e em concílio, lá em Atos capítulo 15, e em concílio, eles trazem a decisão para a igreja. Isso que o Senhor fez. O apóstolo Paulo não ensinou cada crente bereano a ir para casa e decidir por si mesmo. Porque se ele estava ensinando era verdade. Ele estudou o Antigo Testamento dia a dia com eles. Paulo instruiu e ensinou a eles a verdade. Eles estavam conferindo para ver se aquilo que ele ensinou estava na Bíblia, se aquela doutrina emanava das Escrituras Sagradas. O solo da Escritura é sem esperança, porque ela é subjetiva, ela é relativa. Não existe condição de resolver diferenças. Várias interpretações, várias partes da Escritura, cada um segue um caminho, é um caminho sem volta, é um individualismo que divide, sectariza, torna a igreja distante um do outro, até os que são da mesma denominação se separam, porque cada um segue o seu próprio caminho. Não há esperança para o solo da Escritura. A nossa esperança está no solo da Escritura. Porque diz, somente a Bíblia, mas não a Bíblia sozinha. É da Bíblia, é da palavra que emana toda a verdade que a igreja formula a sua doutrina e segue. E nós nos apegamos a ela de todo o nosso coração. Muitos outros pontos podem ser tratados, mas acredito que esses podem ser suficientes para nós refletirmos essa noite, tendo como fundamento esses dois princípios. Aquilo que nos levou até onde nós chegamos e como os nossos pais trataram desse problema, como a igreja deve lidar com o problema da divisão. Nós temos as nossas confissões e os nossos credos. Só recapitulando, 3 tradições. Quais são? 1, 2,
2, 1 e 0, né? A primeira é a tradição boa, aquela que vem da Escritura. Tradição 2, a que vem, que não parte da Bíblia, surge dos homens. E a 0, essa é a pior de todas, né? Não sei se é a pior de todas, mas é tão danosa quanto a que vem, que não vem da Bíblia. Porque é aquela que abandona qualquer tipo de tradição. E aí estamos abertos para seguirmos cada um o seu próprio caminho. Esse não é o caminho da igreja, nem é o caminho que o Senhor estabeleceu para o seu povo. Foi assim que Ele fez e assim que nós devemos fazer. É isso que Ele nos ensinou, é isso que nós devemos praticar. Amanhã, se Deus permitir, eu vou trabalhar com vocês alguns textos da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, que vão nos dar suporte para esse conceito com mais clareza, para que a gente possa ter na própria Escritura a certeza de que essa é a vontade de Deus para a vida da igreja. Certo? Amém. Vamos orar e eu passo a palavra para nós. Nós te damos graças, Senhor Deus, por tua palavra, pelo privilégio de poder refletir sobre ela nessa noite. E sobre a história, sobre a interpretação e sobre os documentos da igreja, sobre os credos, sobre as confissões que os nossos pais no passado nos legaram. Ajuda-nos como igreja do Senhor a nos apegarmos de coração, porque a verdade vem das Escrituras e a tua palavra é a nossa fonte de vida. E é dela, Senhor Deus, que nós devemos julgar as doutrinas, porque a tua palavra é a fonte da verdade. Perdoa-nos, Senhor, quando muitas vezes queremos seguir o nosso próprio entendimento, o nosso próprio conceito, nossa própria prática, e abandonamos e damos as costas ao passado, conduzindo a igreja a tanta novidade, a tanta estranheza, que já não podemos mais ter comunhão uns com os outros. Perdoa-nos, Senhor, pelo amor do teu nome. Ensina-nos a amar ao Senhor, amando a tua igreja e a palavra do Senhor e a tradição que emana da palavra, que está registrada na própria história da igreja. Ajuda-nos pelo amor do teu nome